quem está conosco hoje é nosso irmão Marco Túlio. Então, vamos trabalhar nossa mediunidade, trazendo o Marco. Com certeza, ele está chegando, tá? Enquanto ele não chega, eu vou dar recadinhos do coração aqui, tá bom? Gente, é exemplo da quinta-feira, tá? Somente essa semana, por motivos de força maior aí, vocês poderão pegar apenas uma garrafa de água fluídica para estarem levando para o lar, tá bom? Uma garrafa por pessoa, tá? Outra coisa, vocês que estão fazendo o tratamento, não busquem a água antes de passarem pelo tratamento. Por quê? A maioria das vezes, a espiritualidade de luz indica a cor da tampa da garrafa para poder pegar. Então, estou sentada aqui, vou tomar um passo, só no final vou lá em cima e pego a água. Aí depois, na hora que eu vou entrar para fazer o tratamento, a espiritualidade me prescreve a água adequada para o tratamento. Então, vamos aguardar, por gentileza, fazer primeiro o tratamento, depois vocês receberão a água de acordo com a orientação da espiritualidade amiga, ok? Lembrando, né? Quinta e sábado da semana que vem, 25 anos dessa Casa de Luz, contamos com a presença de todos vocês. Quinta-feira será o nosso irmão Luiz Gustavo quem fará a palestra comemorativa. O Luiz está conosco desde quando era garagem, então ele melhor do que ninguém, né, para estar dividindo com vocês experiências. E no sábado, a nossa irmã Luísa, que fará a palestra comemorativa. Nos 2 dias, teremos a presença do Ney Melo, né? O nosso irmão do canal Notas dos Espíritos, que compõe as músicas em homenagem a Augusto, as obras dele, a vários espíritos de luz, estará aqui ao vivo, cantando para nós. E teremos outras coisas que, obviamente, não podemos revelar a vocês, né? Mas, assim, brinquei outro dia, trago um lençol para enxugar as lágrimas, que o lencinho vai ser pouco, tá? Vai ser muito bonito mesmo. E outra coisa que eu lembrei, vindo aí, Tempo Melhor Remédio, para aqueles que não conheceram a obra, terão a oportunidade de adquirir, e para aqueles que já têm, terão algumas psicografias inéditas inclusas nessa reedição, tá? Contamos também com a ajuda de vocês viram a música que já está pronta, né? E agora o relançamento da obra, e contamos aí com cada um de vocês, tá bom? Todo mundo nessa expectativa. Esse livro, gente, ele traz um pouco, né, da chegada de Augusto ao plano espiritual. Ele fala da colônia que tem aqui sobre essa casa, né, aonde Augusto César Neto faz o trabalho dele, né, através de Jesus Cristo, com o auxílio de muitos irmãos que aqui vêm auxiliar nas tarefas. E assim, são relatos de irmãos que foram auxiliados por Augusto, pela equipe dele, no decorrer dos trabalhos da casa. Relatos, assim, difíceis, né? Na hora que a gente lê, de sofrimentos, porque o trabalho de Augusto é com vícios, né? Então, assim, não é fácil. São relatos que mexem com a gente mesmo, mas também tem a contrapartida da chegada desses irmãos ao plano espiritual, da virada de chave e o auxílio que eles receberam. Não, chegando a Marco Túlio. Você parece o Marco Túlio, não é o Marco Túlio, gente. E a virada de chave e o auxílio que esses irmãos receberam, né, da espiritualidade amiga, o reconhecimento, né, das escolhas erradas, das consequências, né, o purgar mesmo da dor, do sofrimento que tiveram enquanto encarnados, porque muitos chegaram a situações decadentes e muito dolorosas, tanto para eles
quanto para a família, porque não é só o viciado que sofre, é toda a família, é muita gente envolvida naquela situação, né? Mas tudo tem recurso, gente, ninguém está desamparado, Deus é Pai de todos e todos têm um recurso e um auxílio. Mas a gente tem que passar pelo processo do entendimento, do arrependimento, do reconhecimento, para poder chegar a receber o auxílio e se transformar. É um livro muito bonito, vale a pena ler, vocês vão ter a oportunidade, e o objetivo de Augusto, como sempre, é auxiliar, né? Várias famílias já tiveram oportunidade de situações complicadas e com a ajuda do livro conseguiram o fortalecimento, porque a cura depende de cada um, né? A gente pode auxiliar, mas o fazer é individual. Eu faço por mim, né? Por mais orações que eu tenha, por mais pensamentos positivos que eu tenha, eu tenho que voltar para dentro de mim, buscar forças e querer. Gente, querer é poder, sim. Se eu quero, eu posso. Tudo na minha vida, né? De bom e, infelizmente, de ruim. Então, só depende de cada um de nós. A espiritualidade sempre está ao nosso lado, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos direcionando, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio, que foi dado por Deus a cada um de nós. Eles não podem tirar as dificuldades do nosso caminho, eles não podem soprar um cigarro para eu não acender, né? Nada disso, são escolhas nossas. A gente tem que entender, saber escolher o melhor e seguir adiante. Então esse livro, ele é belíssimo, vocês vão sentir uma força muito grande quando estiverem com ele nas mãos, e tem relatos ali de inclusive irmãos que passaram por essa casa e hoje estão no plano espiritual. E assim, é muito bonito, tá? O Marco, ele vai estar falando para nós de uma coisa muito simples que a gente precisa fazer. Não custa nada. Perdão das ofensas. Uma coisa simples, né? Bem fácil. Eu vou deixar para ele que a tarefa é dele, mas enquanto eu estava aqui, me ocorreu uma lembrança. Gente, Augusto César Neto, esse espírito de luz grandioso diante de nós, né, meros mortais que somos na tentativa de sermos melhores, vocês acreditam que ele tem desafeto até hoje? Vocês acham que é difícil isso? É impossível? Não. Até hoje tem irmãos fora do corpo físico, não simpáticos a ele, querendo prejudicá-lo, persegui-lo, prejudicar o trabalho dele, afetar a nós, né, tarefeiros da casa. A vida dele não é fácil e simples por ele ser espírito de luz, não. Viu? Então, assim, todos nós temos desafetos. Uns a gente reconhece que está aqui, às vezes está do nosso lado, sorrindo para nós, a gente nem tem noção. Ele, Augusto, fala isso nas cartas dele, muito. Nem todos que sorriem para você querem o seu melhor e são sinceros de coração. Às vezes a pessoa está com um sorriso de orelha a orelha, querendo torcer seu pescoço. E você achando que ela está te amando, né? De paixão. Não. E aí, a casa vai completar dia 17 de maio, realmente é o aniversário da casa, o dia que ela foi fundada. E para todos que já leram o livro Conflitos da Alma, todos leram, a maioria leu Conflitos da Alma, temos lá o nosso irmão Boris, né? Hoje ele caminha na luz, está evoluindo, trabalhando para o Cristo, uma outra roupagem de luz, totalmente modificado. Mas até então, naquela época, ele continuava, o Boris, lá da Rússia, com o coração cheio de ódio, investindo na casa, perseguindo Augusto, investindo sobre nós, tarefeiros da casa. E ele
extremamente inteligente, como é até hoje, só que graças a Deus hoje ele usa a inteligência dele para o bem, para auxiliar. E teve uma situação que tinha uma evangelização infantil como sempre, né? E naquela época tinha uma tarefeira aqui, ela tinha uma filha de 2 aninhos de idade e a criança estava na evangelização. Naquela época a casa era pequena, não tinha hoje as salinhas com as divisões das idades, era tudo junto e misturado as crianças. E estava perto, se não me engano, última foi lá para dentro, no Dia dos Pais, parece. E demos papel, caneta, lápis de cor para as crianças colorirem, desenho para o pai, ou quem sabia escrever bilhetinho para o pai, enfim. Gente, com marca é muito maior que isso aqui é para ver. E aí, estamos lá, né? Estava eu, última, essa mãe que era tarefeira da casa dessa criança de 2 aninhos e tudo, e as crianças colorindo e tudo. E como vocês leram o livro, ele tinha, né, muito ódio no coração, muita raiva mesmo. A criança chegou com o desenho e apresentou para nós o desenho. Ela mal falava, gente, que dirá escrever. Ela tinha 2 anos de idade. Ela fez um desenho de uma bruxa com uma vassoura meio que voando. Desenho muito sinistro. Ela usou cores preta, vermelha, roxa, marrom, só cores escuras. Ela tinha quantos anos de idade? 2. Ela era alfabetizada? Não. Ela escreveu ao contrário, adivinhem o quê? Não. O nome da pessoa? Boris. Ela escreveu ao contrário, Boris. Utilizando essas cores fortes. E esse desenho, né, nada simpático. Quando nós olhamos para aquilo, a gente se arrepiou dos pés à cabeça. E aí nós entramos em oração por esse irmão. E foram anos, gente, de lutas e de investidas. Coisas assim de arrepiar cabelo de quem não tem cabelo. Até que um dia, depois de muita luta de Augusto, de muito trabalho, de muita prece, ele afastou médios da casa, ele criou situações onde uma médium, na casa dela, ela escorregou na cozinha, e a cozinha tinha um degrauzão grandão assim, que descia para, tipo varanda. Ela escorregou e meteu a coluna na quina do degrau. Tudo por sugestões dele. Vocês acham que espírito não pode fazer isso? Pode sim. Tá? Eles fazem isso e muito mais. Ah, mas onde está Deus? Deus está junto. Deus está observando tudo. O que eu falei de livre-arbítrio? Deus não interfere. Os desencarnados também têm livre-arbítrio. E nós encarnados também, né? Graças a Deus a irmã não teve sequelas, porque a espiritualidade, eles não cochilam, não. Às vezes é para você cair, quebrar as 2 pernas, os 2 braços, o nariz, a boca, você só arranha. Eles colocam um airbag lá no seu braço, um colchonete, lá escorrega aí, meu filho. Você vai ralar um pouquinho. Mas graças a Deus, você está no bem, você está trabalhando, você está estudando, você está tentando ser melhor, você não vai se lascar todo como você tinha, não. Mas vai arranhar um pouquinho, né? E assim Deus faz conosco. Então, meus irmãos, foi muito trabalho até esse irmão reconhecer que ele estava preso a uma situação que já não era mais a realidade, né? A Rússia já tinha ficado lá para trás, 1800 e bolinha. Augusto estava em uma outra roupagem, em uma outra situação, agora trabalhando para o Cristo, e a oportunidade dele era de reparar muitas coisas que ele fez em outras vidas
Vocês têm acesso aos livros, né? Vocês sabem, ele, né, foi general, então tem muitas mortes, onde ele se arrepende, mas era o trabalho dele, era a obrigação dele, era o que ele tinha para fazer. Mas ele se arrepende, né? E muitos irmãos não aceitam, não acreditam e vêm atrás dele até hoje em reuniões mediúnicas, tirar satisfação, confrontar, bater de frente com ele, porque não acreditam, né, que hoje ele é um espírito de luz, trabalhador do Cristo, numa outra empreitada. Por isso que temos que trabalhar esse perdão em nós, meus irmãos. O Boris foi auxiliado, ele recebeu ajuda, foi belíssimo o momento, que imaginem, né, de um algoz lutando ali com unhas e dentes contra um ex-amigo, porque, gente, os nossos desafetos, eles foram em algum momento da nossa vida nossos aliados, nossos amigos, nossos parceiros. Por algum motivo, 99,99% por nossa causa, se sentiram traídos, se sentiram preteridos, se sentiram prejudicados, se sentiram menosprezados. E aí resolveram passar a odiar e a perseguir. E eles têm acesso a nós. Como? Hoje estamos na luz, ok. Hoje aprendemos a rezar, a reconhecer Deus como nosso Pai, Jesus como nosso irmão maior, sim. Mas somos perfeitos? Não, longe estamos da perfeição. Então a gente é aquela escorregadela que a gente dá, né? O dia tem 24 horas, é impossível você ficar 24 horas do dia vibrando no bem, só pensando em Jesus, só rezando. Não existe isso. Acho que nem no mosteiro os monges devem conseguir isso. É impossível para nós, gente. Muito difícil, né? Impossível não, mas é muito difícil. Então, caímos em situações, em sentimentos, em pensamentos, em vícios que tínhamos naquela época. E isso é o link que trazem eles para perto de nós. E aí a gente acha que a responsabilidade é unicamente deles. É unicamente deles. Nossa, meu Deus, estou com um encosto. Uma vez uma palestrante falou que o termo deveria ser esse mesmo, encosto. Que eles ficam pertinho da gente, meio que encostado em nós mesmos, né? Então o encosto não está totalmente errado, não. É questão juntinho da gente. Eles sopram, eles sugestionam, mas o sim e o não é de quem? Meu, nosso, né? Por isso que a gente não pode culpar os nossos irmãos fora do corpo físico, porque a responsabilidade é nossa. Ah, mas como é que eu faço então para brecar esses irmãos perto de mim? Como que eu faço para eles não interferirem na minha vida? Como que eu faço para eu não ser sugestionada por eles? Mudança íntima, que é outra coisa facinho também da gente fazer. Não sei o que a Júlia fez até hoje. Tão simples que é, né? Reforma íntima, que é o limpar o coração, limpar a mente e nós mudarmos os hábitos. Eu vou ao médico, o médico fala, olha, você tem que parar de comer coisa gordurosa, isso está te fazendo mal. Eu já estou sabendo. Aí é minha escolha. Deixar de comer ou não. Se eu deixar de comer, eu vou estar fazendo bem para quem? E se eu comer, eu vou estar fazendo mal para quem? Então, o problema é de quem? Né? Então, a gente tem que ser esperto. Alguns César Neto usam uma frase assim, vocês dão PF para as trevas. A gente, né, deixa eles nadarem de braçada. É igual casa, né? Quando a gente vai viajar, quando a gente vai sair, ficar mais tempo fora,
não tranca tudo. Você não olha, essa porta está trancada, janela está trancada, né? Tetra chave, que é treco lá, que dá choque, esqueci o nome, é cachorro bravo. Você não faz tudo para o ladrão não entrar? Então, assim também é nós. A minha mente e o meu coração, como é que eu vou blindar? Como é que eu vou proteger? Limpando, oração, pensamento positivo. Isso ninguém vai poder fazer por mim, a não ser eu por mim mesmo. Faço culto no lar, faço. Briguei o dia inteiro do domingo. Xinguei palavrão, briguei com a sogra, com o cunhado, com o marido, espanquei o menino, chutei o cachorro. Nossa, 8 horas da noite eu vou lá, pego um copo de água fluídica, irmã Sheila Augusto, vem aqui no culto do lar comigo, leio o evangelho, explico a lição lindamente para todo mundo. Será que vai resolver o problema, gente? A espiritualidade nos observa. Tanto a espiritualidade de luz quanto a inferior. Então a gente não faz nenhum deles de pouco. Nem os espíritos de luz, tampouco os irmãos que ainda persistem em ficar na escuridão. Então, o perdão é o caminho para a libertação de nós, para conosco mesmo, do passado nosso cabeludo, né? E, principalmente, o objetivo maior, que inclusive aqui na casa se faz, qual que é mesmo? Hã? Começa com C. Não. Cura. Aqui não se faz tratamento? Nós não queremos a cura, por isso que a gente marca o tratamento. E aí, quem é que vai providenciar essa cura para nós? Augusto, a equipe dele, os tarefeiros da casa. Coitado de você, gente. Os tarefeiros da casa estão precisando também de ajuda, de cura, de tratamento. Toda vez eu falo, sempre que eu tenho oportunidade, mas isso é sério. Nós, gente, somos melhores do que vocês em absolutamente nada. Nada, nada, nada. A única diferença é que nós temos provavelmente muito mais dívida com Deus do que vocês. Estamos aqui na misericórdia divina, da oportunidade do trabalho para a gente evoluir. É isso. Não é porque nós somos lindos, maravilhosos, perfeitos, não. Teve uma vez que uma colega estava assistindo a palestra, ela falou, nossa, Érica, eu não imaginava isso não. Eu falei assim, o quê? Nossa, eu não imaginava, para mim vocês não tinham nada, assim, nada, realmente nós tentávamos mesmo. Para mim, nossa, vocês eram assim, a vida suas era uma maravilha. Eu falei assim, não, nós somos gente igual vocês, ó. Nós temos conta para pagar, adoecemos, né? Nós perdemos entes queridos. A gente passa por tudo que todo mundo passa, só que nós temos a obrigação de entrar por aquela porta com um sorriso no rosto, mesmo que a gente esteja morrendo de dor, cheio de problema, e sorrir, porque aqui nós estamos mal e porcamente servindo a espiritualidade de luz, e através de nós eles irão auxiliar, tratar e, se Deus permitir, curar. Mas são eles, não somos nós. Da mesma forma, a visita fraterna. Quando a gente vai ao lar escalar da equipe, a espiritualidade é que vai, a espiritualidade é que limpa, a espiritualidade é que tudo faz. Nós vamos principalmente para aprender com a dor daqueles irmãos que pediram a visita, né? Tem situações mais tranquilas, de só um culto no lar, tem situações, gente, que você chega assim e você fala, nossa, gente, obrigado, eu não tenho problema nenhum, porque tem situações bem complicadas mesmo, muito. E é bom para a gente, porque é a oportunidade da gente aprender, da gente se fortalecer, da gente não reclamar que a gente reclama, né? A gente reclama, a gente questiona Deus, né? A gente fala, oh meu Deus, por quê? Né? Onde você estava que aconteceu isso? Né? A gente faz essas coisas, aí vem os puxões de orelha, né? Porque nós estamos
aprendendo um pouquinho. Então, nós temos que agir diferente, né? Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Eu não sei nada, mas Igor está aqui, ele responde. Ele é o meu mentor. A gente faz brincadeiras à parte. É isso. Eu fui visitar uma amiga essa semana. Ela frequenta a casa, ela tem muita fé. E há algum tempo eu sempre encontro com ela, eu encontrava com ela na rua, e ela falava assim, nossa, eu estou com uma anemia, menina, que nada melhora. Eu já estou tomando remédio, eu já estou cansada de ir no médico, e essa anemia nunca melhora. Aí você vai tomando coisa forte, como feijão, beterraba e sei lá mais o que, e tudo, e você ir fortalecendo. Aí ela virou para mim um dia, ela virou para mim, não, ela me chamou no WhatsApp. Érica, reza para mim, pede Augusto lá para me ajudar, porque eu fui fazer uma mamografia. Nossa, a moça foi tão bruta comigo, tão estúpida. Eu falei, moça, você está me machucando, e ela apertando o negócio e tudo. E eu senti um tranco. E comecei a sentir muita dor. E aí, fraturei a coluna. Quando ela falou isso, eu falei, misericórdia. De uma mamografia, você fraturou a coluna, eu achei que você tinha caído no chão, tudo. Ela, não. Eu fraturei a coluna. A moça foi muito bruta comigo. E eu senti um tranco na hora. Eu falei, misericórdia, nossa senhora. Onde você foi fazer? Eu passei na porta lá. Aí tá. Vi que ela sumiu do zap e tudo. Uma amiga dela veio a casa, pediu para passar pelo tratamento. Não é de acordo, tá, gente? Vocês muitas vezes já podem ter até questionado, posso fazer com minha amiga? Mas o que aconteceu? Ela sentiu muita dor, muita dor, muita dor. Ela foi ao médico e falou com o médico, pelo amor de Deus, eu já não estou aguentando mais, eu estou me sentindo fraca, eu estou sentindo muita dor, você vai ter que dar um jeito. O que eu tenho, o que está acontecendo? Aí a médica pegou e falou assim, não, eu vou te encaminhar para o... Isso, de sangue, né? Para ontem, eu vou pedir a máxima urgência. Nisso, ela passou muito mal, que ela teve que ir de SAMU para o hospital, praticamente inconsciente. Uma pneumonia. Dessa pneumonia, meus irmãos, ela constatou um câncer raro que ele atinge os ossos. É o meu tio, por parte da minha mãe, ele também tem esse câncer. Ele é de difícil diagnóstico, porque ele se confunde com vários sintomas de várias doenças. Ele chama mieloma. E é o caso dela. E aí se constatou o câncer, ela já está fazendo a quimioterapia. Eu fui visitando com a minha tia, ela estava assim, agora ela está assim, hoje eu estou um pouco melhor. Mas ele é de uma dor muito intensa. E tem dias que ela está com uma dor razoavelmente suportável, tem dia que é insuportável a dor. Ela estava muito magra, porque ela não estava conseguindo se alimentar, agora ela está dando uma melhorada na alimentação, já está recuperando, né, massa corporal. Mas o que eu quero falar para vocês? Nessa dela ir para o hospital inconsciente, ela disse que ela via o corpo dela, mas ela estava fora do corpo. E ela se viu num lugar nada agradável, com uns irmãos nada simpáticos e nada belos. E ela disse que eles estavam com umas coisas que pareciam desentupidor de pia, com umas garras assim. E eles se aproximavam dela e iam ficando essas coisas nela, nos lugares onde ela sentia muita dor. Cada fincada que eles davam, cada investida que eles davam, ela começava a orar e pedir a Augusto, e pedir a Bezerra de Menezes, e pedir a Deus, a Jesus, pelo amor de Deus, eu preciso de uma outra chance, porque eu não quero ir agora. Meus filhos precisam de mim, mas eu preciso muito mais deles. E os filhos dela já são todos adultos, inclusive ela já é avó.
E ela disse que esses irmãos iam e voltavam, e era um lugar muito sujo, muito estranho, o famoso, né, gente? Umbral. O umbral, ele tem vários estágios, várias características. Tem lugares que é meio desarrumadinho, mas não é tenebroso, né? Tem uma poeira pesada. Ele não é lugar bom de se respirar, quase não se consegue respirar lá. Isso por relatos de livros, tá, gente? Então, se já fui, graças a Deus não me recordo. Se já fui, não, provavelmente, né? Já estive lá várias vezes, não me recordo. E aí, ela falando desses irmãos, e ela rezava e pedia Augusto, mentalizava Augusto, doutor Bezerra de Menezes e tudo. E ela disse que conseguiu visualizar Augusto. Parecia que ele estava perto de uma caixa d'água, tinha uma água muito limpa nesse recipiente. E ela foi orando e orando, e cada fincada, ela se lembrava de coisas que ela tinha feito, de coisas que ela tinha falado, de situações do passado dela, e ela ia pedindo o quê? Perdão. Ela ia pedindo perdão. Ela tem uma situação com o ex-marido, tá? E assim, questões mal resolvidas, de tempos mesmo atrás. E ela disse que foi essa luta toda. E quando ela voltou assim, ela estava toda amarrada no CTI. Mas ela voltou com um alívio no coração tão grande, e assim, força mesmo. Entendeu? Parece que ela tinha tomado a vitamina, supervitamina, tinha acordado com o gás todo. E dali para cá, ela tem trabalhado a mente dela nesse processo do perdão. E eu falei para ela, olha, você sabe, você tem conhecimento. A cura, ela vem de dentro para fora. Então, se você quer a cura, só depende de você. O passado, o nome já diz tudo. Passado, gente, ele passou. Não tem como. Eu não posso voltar lá atrás. Mas daqui para frente pode ser tudo renovado na minha vida. Eu posso fazer tudo diferente. Por isso que a gente tem que ter a consciência das nossas ações, dos nossos erros, das nossas escolhas, boas ou más, para a gente poder corrigir o que tem que ser corrigido, né? Refazer o que não foi legal e seguir adiante. Porque o perdão, ele não é para ninguém, o perdão, ele é para mim. Porque quando eu não perdoo, eu fico presa àquela situação. Lembra do Boris? Lá da Rússia, 1800 e bolinha. A casa foi fundada em 2001. Boris aqui, querendo arrancar o couro de Augusto e destruir a caminhada dele na luz. Quanto tempo depois? Não vou nem fazer conta, não, que a conta é difícil. Mas olha lá, quanto tempo depois? Ele preso lá na Rússia, em situações que ele não achou favorável para ele, que ele não concordou, que ele não aceitou, que ele não digeriu. E ele foi no trino, e foi no trino, e foi no trino. E não quis reencarnar, porque eles têm livre arbítrio. Mas tem uma hora que Deus fala, chega, agora você não manda mais nada não, nem escolhe nada, né? Mas não quis reencarnar para ficar favorável para ele. Do lado de lá, fora do corpo físico, é muito mais fácil para esses irmãos, né, terem um intento deles de acordo com o que eles acham que vai ser melhor. Porque fica mais fácil. Muitos de nós não percebemos, né? E aí eles podem agir literalmente nas sombras. O perdão, gente, é o único caminho que nós temos. Se a gente quer se libertar do passado, perdão. Se a gente quer evoluir, perdão.
Se a gente quer curar perdão, não tem outro caminho. Vários irmãos que passaram por esta casa, que estão hoje no plano espiritual, no tratamento ao deitarem na maca, ouviram de Augusto César Neto: limpe o coração, perdoe. Ah, mas eu não tenho nada para perdoar, gente. Não sei nem quem que eu tenho que perdoar, não sei nem o que está acontecendo na minha vida, né? Ou então, já perdoei, já, de boa, tranquilo, né? Nossa Senhora, vê essa peste desse Igor, gente, pelo amor de Deus. Aí eu atravesso para a rua, para não ter que passar nem na calçada que ele estava vindo. Não, mas eu já perdoei ele, já, nada contra ele. Só não quero ver ele na minha frente e nem que passe no portão da minha casa. Tirando isso, né, está perdoado. Isso é perdão? Não. Né? O perdão é quando realmente você não sente aversão, você não sente nem arrepio, você não sente nada de ruim ao lembrar, ao falar da pessoa ou situação na qual você foi envolvido. É como se você falasse de uma outra pessoa que você nem conhece, que não tem nada a ver com você. Aí é perdoar. Do contrário, ainda está mexendo, ainda está incomodando, ainda está aquele calafrio, né, que se arrepia dos pés e cabeça. Então, vai trabalhando. Vai trabalhando, porque o benefício é para nós. O nosso orgulho é tão grande que a gente pensa assim: eu não vou fazer isso não. Perdoar aquela bênção. O que ele está pensando? Olha o que ele fez comigo. E eu ainda vou perdoar ele. Não perdoa não. Pode ficar do jeito que você quiser, mas depois também não reclama na hora que vierem as consequências, né? E aí na hora que o calo aperta, a gente fala assim: oh Deus, por que eu estou passando isso na minha vida? Oh Deus, eu quero curar para ontem. Pelo amor de Deus, Deus, me ajuda, né? Mas Deus ajuda. O problema é que a gente não faz a nossa parte, né? Peraí que a coleguinha levantou a mão aqui. A gente pode falar, mas não pergunta não. Tá? Falar que o perdão hoje, até os médicos falam sobre isso. Eu estou fazendo tratamento oncológico e a minha primeira consulta antes da quimioterapia, a médica me disse que você precisa, para você ser curada, mudar a sua mentalidade e perdoar. Então eu pedi para ela para eu continuar trabalhando, ela falou: não, você não vai continuar trabalhando porque vai usar esse momento do seu tratamento para você trabalhar internamente o que você precisa e para você perdoar. Com certeza tem coisas que você precisa perdoar. Então a sua cura começa a partir da sua mentalidade. Então assim, gente, a gente está falando de médico que é cientista, né? Então, de fato, não tem outro caminho a não ser começar pelo perdão. Todo mundo ouviu? Aí tem alguma coisa para se questionar? Nossa, mas a espiritualidade de você deve estar, né, com algum problema, porque, gente, não tem condições. Olha o que fizeram comigo, olha o que eu passei, olha o que eu sofri. Beleza, ninguém está diminuindo a dor de ninguém, mas temos só essa vida? E aí? Graças à misericórdia de Deus, nós não lembramos do passado. Mas boa coisa não deve ter sido não, senão a gente não estava aqui agora, né? Estaria lá com alguns e a equipe dele trabalhando durante lá. Quem que tinha levantado a mão? E aí eu estava falando com a sua amiga, aí eu lembrei, fazendo a missão, pensei agora na menina que machucou ela, né? Talvez se ela não tivesse se machucado na hora de fazer a mamografia, ela não teria descoberto o câncer nesse momento e talvez a cura não seria algo palpável, possível, né? Eu falei isso com ela. Eu falei: olha, Deus, ele é o famoso escreve de certo por linhas tortas, né? Veio essa fratura aí, né? Justamente para isso. Aí veio uma pneumonia. Através disso você conseguiu descobrir a tempo, porque, igual eu falei para vocês, é um câncer de difícil diagnóstico. O meu tio hoje, graças a Deus, ele não tem fé nenhuma, ele é extremamente materialista, mas ele é uma pessoa boa. Parece difícil de entender, mas não, né? E aí ele estava tratando de vesícula, e uma dor na vesícula aqui assim, uma dor na vesícula, ele é cardíaco, ele é diabético, ele tem vários B.O. E aí fez a cirurgia da vesícula.
E a dor não melhorava. E a dor comendo, ele, gente, não é possível, eu já arranquei a vesícula, por que eu vou ter que arrancar mais, que esse treino melhora, e tá doendo. Aí eu fiz um tratamento para ele. Eu fiz o tratamento, e aí adivinha o que aconteceu? O médico descobriu o problema. Conseguiram achar o X da questão. E aí, na hora que o médico falou para ele, falou assim, na lata, entendeu? Com todos os exames, estava ele, a minha tia esposa dele, ele é irmão da minha mãe. E aí, ele virou para o médico, a médica disse, olha, você tem uma lesão no tórax, você tem uma lesão na coluna, você tem uma lesão no quadril, a lesão do quadril é a maior lesão que tem. Aí ele virou e falou assim, mas eu não estou entendendo, esse monte de lesão, o que eu tenho? Aí ela falou, olha, você tem um câncer raro, que se chama mieloma múltiplo, e ele é de difícil diagnóstico. Ele não tem cura, mas ele tem remissão. E aí, caiu a ficha para ele, né? Ele mudou? Não. Um pouquinho, para não falar nada, né? Ansioso, estressado, né? Não sei se reza hoje. Isso eu acho que ele não mudou, não. Mas, hoje ele está com as lesões cicatrizadas. Todas as lesões dele já estão fechadas. Hoje, ele faz a quimioterapia uma vez no mês. Antes era toda a semana. E tem a questão de você toma remédio para ajudar uma coisa, atrapalha a outra. Porque o medicamento do câncer faz ele ficar tonto 24 horas do dia. Então ele tem uma tonteira 24 horas do dia que não deixa ele fazer nada. Ele não consegue fazer nada. E a pior lesão, que era no quadril, apesar de cicatrizado, ele ainda sente incômodo. Então ele não pode ficar muito sentado, ele não pode ficar muito em pé, que incomoda e dói. E a tonteira, mas aí ele reclama, né? Nossa Senhora, que eu não posso fazer nada, que eu fico tonto o dia inteiro. Você aqui, meu filho, agradece a Deus, você não é nem para estar aqui, e você está reclamando de estar tonto. Olha o que você teve, olha como você está hoje. E a gente é muito ingrato, né, gente? A gente acha pouco, né? E a gente ainda reclama com Deus ainda das coisas. A gente não agradece nada ou quase nada. Tem um departamento lá no plano espiritual, que é o departamento do agradecimento. Ele fica lá cheio de teia de aranha, porque ninguém agradece, né? Agora o peditório lá, nossa senhora, a fila é longa, né? A gente só sabe pedir. Agora, agradecer, a gente tem que agradecer, gente, inclusive pelas coisas ruins, sabia? Porque se foi ruim, podia ter sido muito pior. Ainda teve a misericórdia de Deus para ajudar. Oi, oi, Júlia, fala. É que você falou uma coisa que para mim é muito importante. Que as pessoas com as quais nós temos algumas questões, problemas, ódios, desavenças, em algum momento da nossa vida, elas estiveram conosco, foram nossos afetos. E isso faz a gente pensar que o ódio, ele não é o contrário do amor. O contrário do amor é o desprezo. Uhum. O ódio é o amor adoecido. Isso. Então, quando a gente passa por situações que a gente se decepcionou, né, muitas vezes, e nós cobramos muito isso do outro. Eu queria que ele tivesse me tratado assim, eu queria que ele tivesse aceitado isso que eu tinha para oferecer para ele. Ele não retribuiu a altura do meu esforço, do meu sacrifício, do meu sacro ofício, do meu trabalho sagrado que eu dediquei com tanto amor. A gente começa a ter mágoas. Mas, na verdade, a decepção é toda nossa culpa. Porque o outro, ele nunca prometeu que ele seria perfeito. Nós é que idealizamos nos outros coisas que são da nossa responsabilidade. Isso. Porque é sua responsabilidade te fazer feliz. É sua responsabilidade se realizar. É por isso que a gente fala tanto da reforma íntima, do autoconhecimento. E a palavra cura, ela significa no latim
de não aceitação, o que acontece? Todo o seu perispírito fica contaminado, todo o seu fluido vital vai se esvaindo. Você gasta seu fluido vital com energias deletérias para o seu espírito. Então, essa água fluídica que a gente recebe aqui, já foi testada, como nós vimos ali, ela contém fluidos benéficos, cristais altamente purificados, que vão ajudando a limpar o nosso perispírito. Mas se você continuar tendo pensamentos deletérios, pensamentos negativos, nada vai resolver isso. Porque o que vem de dentro, os nossos maiores inimigos estão dentro de nós. É o que vem de dentro, como Jesus falou. Não é o que entra na boca do homem que faz mal, é o que está dentro dele que faz mal. Isso. Então, assim, quando a gente fala do perdão, a gente tem que entender que não é sob um ponto de vista egocêntrico, mas que o perdão, ele é, em primeira análise, benéfico para você. Isso. Né? É para você. O perdão é para você desvincular do outro. Isso. Porque dentro da doutrina espírita, odiar é marcar encontro. É verdade. Toda vez que você odeia muito alguém, você está ligado a ele. Você está se ligando a ele de uma forma tão forte. Porque quanto mais a gente ama, mais a gente deixa o outro livre para ir. Verdade. Quanto mais a gente ama, mais a gente desapega. Os filhos vão crescendo, a gente vai amando tanto, vai confiando que ele está vivendo a vida dele. E seu filho está lá longe, você está feliz, porque ele está feliz. Isso. Agora, quando você odeia seu pensamento gira em torno da pessoa 24 horas do dia, aí você está estreitando o laço. E provavelmente você vai encontrar com essa pessoa até dormir na outra encarnação. Aí é seu ex-marido, você está odiando muito. Na próxima pode vir seu filho. É o chimófagos, né? Eu já não tenho esse problema, porque eu já perdi meu ex-marido, a vida dele, não vou encontrar ele nunca mais. Olha esse nunca mais, você teve peso. Bonitinha pra ele, ajuda ele, sua amiga, aí eu falo, nossa, aqui, ó, gente, é harmonia, viu? Vocês pedir luz, não, vou harmonizar aí. Mas isso que a Júlia falou é mesmo. Vocês sabem aqueles espíritos que nascem grudados mesmo, que muitas das vezes não tem como separar, porque ou tem só um coração, ou tem só um cérebro, uma coisa assim que tem que ficar grudado mesmo. Aí imagina, gente, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. Deve ser muito difícil. E a espiritualidade já disse, sabe o que é esses casos chipófagos que chamam, né? Esses casos, o que são esses espíritos? Vocês acham que tipo de espíritos são esses? Que vem grudado, literalmente um no outro. Espíritos inimigos que não quiseram se reajustar de forma. Tem dois lá atrás, ó. Espíritos inimigos que não quiseram se reajustar de forma nenhuma. E aí a misericórdia de Deus une, literalmente, que não vai poder nem separar um do outro. Isso que você trouxe, né, que a gente trouxe, é importante, que a gente sempre fala, né? O que fizeram com a gente? Por que fizeram isso? Gente, vão harmonizar. É sério isso, viu, gente? Vão harmonizar. E a pergunta que a gente tem que fazer, na verdade, é o que eu fiz com o que fizeram comigo. Isso. Porque a partir do momento que você sintoniza numa baixa, né, numa negatividade, aquilo ali vai te atingir e você vai alimentando, retroalimentando aquilo e vai realmente te fazendo mal. Né? Então, como você bem disse, o que fizeram pode ter de outras existências ou dessa existência sem eu nem ter percebido. Então, ao invés de ficar perguntando por que eu tenho que libertar o perdão, continuar de cabeça erguida e tentar ser melhor a cada dia, a cada momento. E não é para
deixar para ser melhor lá na frente, não. É agora, né? É agora. Tempo é agora. Momento. Tempo, melhor remédio. É o que você pode fazer agora. Isso. Né? Como que você pode ajudar o outro agora? O que você pode fazer de caridade? Porque às vezes a gente fica postergando, né? Para depois, para quando eu estiver melhor, para quando eu for um espírito mais evoluído, tipo Chico Xavier, aí eu consigo ajudar. Não, todos nós podemos e devemos ajudar no nosso pouco, né? Se a gente consegue no pouco, a gente vai cada vez mais aumentando, né, a nossa possibilidade de atuação. Com certeza. Gente, nós não sabemos a hora do nosso chamado. Nós vamos voltar para o plano espiritual. E como eu sempre brinco, não adianta bater na madeira, porque nós vamos bater na madeira ou não. Então a gente não sabe, a gente daqui a um segundo o que espera por nós. Às vezes a gente olha assim, nossa, eu estou vendendo saúde, eu estou andando, eu estou pulando, eu estou falando, eu estou isso, eu estou aquilo, mas a gente não sabe o que espera por nós. Então, como a Michele falou, como a Júlia falou, vamos fazer o nosso melhor agora. Porque do lado de lá, gente, fica muito mais complicado. E Jesus falou, reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. É o agora aqui. Eric, é uma dúvida minha. Lógico que a gente vem de outras encarnações e Deus não dá a benevolência do esquecimento. Que temos inimigos, temos. Aí, o perdão. Eu tento fazer uma oração para pedir perdão dos meus irmãos aqui encarnados. Os encarnados eu não lembro, mas que eu tenho desafeto que vai na minha casa, que já me achou, eu tenho certeza que já. A Fernanda está ali. Que está na minha casa, eu sei que está. Na oração, eu peço perdão a eles. Mas eu não lembro o que eu fiz com eles. Esse perdão é válido? Com certeza, não importa. Porque na oração, oh Jesus, né, que eles possam me perdoar por tudo de errado que eu fiz com eles. Sim. Mas eu não lembro o que eu fiz. Eles Mas inconscientemente, o seu espírito lembra. Inconscientemente nós somos espíritos, gente. A gente está aqui nesse corpo de carne, mas muitas das vezes nós temos lembranças de outras existências. A gente sonha uma coisa que você se reconhece, não é o seu corpo, não é a sua época, não é seu país, mas você se vê lá. Já aconteceu com vocês? Inclusive é mediunidade isso, viu, gente? E sim, é válido sim. Porque você, hoje, Fernanda, mas é o seu espírito de ontem, Madalena, Joaquim, Bonifácio, não importa quem e quando. Entendeu? Então, gente, é a prece do perdão. Vamos pedir perdão, vamos pedir o alto perdão, né? Vamos lembrar desses irmãos, porque é um sofrimento muito grande. Você ficar preso, remoendo uma coisa que te fizeram, que te disseram, que te prejudicaram, que te roubaram, né? Que acabaram com sua família e você fica preso àquela situação. Na reunião mediúnica é muito triste ver o estado que esses irmãos chegam para trazer para nós a revolta e o sofrimento deles. Então não é brincadeira. E hoje eles estão em espírito na mediúnica e amanhã seremos nós numa mediúnica para falar também. Então a gente tem que trabalhar agora. E o perdão é para nós, como eu disse. E outra coisa, desacoplar, é libertar o outro, entendeu? Érica, mas eu pedi perdão, ele não me perdoou. Mas aí, se eu pedir um perdão sincero, de coração, verdadeiro, ok, desvinculou, o problema já não é meu, é dele. Se eu não quiser perdoar, se eu não quiser olhar na minha cara, se eu não quiser mais passar na rua que eu moro, não é problema meu. Eu me libertei. Ele vai se arranjar para lá. Entendeu? Agora tem que ser o perdão sincero, de coração. O perdão libertador para nós. Eu não posso ficar preso no que o outro vai pensar, no que o outro vai falar, no que o outro vai achar. Cada um que arque com as consequências dos seus atos. Cada um responde por si. Né? Então, gente, acabou que o Marco não chegou. Depois eu vou ver o que aconteceu. Ele deve me mandar com certeza no zap o motivo da ausência dele. Já está chegando perto da hora de findar a reunião.
Obrigada a todos, Deus abençoe todos nós. E vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou, que fala do perdão, inclusive. Né? Cadê Vilminha? Cadê? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.